Boa noite, queridos. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Vamos iniciando aqui mais uma live. Vamos iniciar mais uma terça-feira aqui no nosso Mesa Redonda. Bênção de Deus. Nós queremos desejar a todos aqui uma boa noite. Vamos nos organizando, vamos nos ajeitando aqui em nome de Jesus. Maravilha, o nosso povo está chegando. Que bênção. Ok. Então, queridos irmãos, nossos amigos que estão sempre com a gente aí nesse momento, nessas terças-feiras em que nós conversamos um pouquinho sobre qual é a realidade, o que está acontecendo no campo de missões, o que está acontecendo em outros países, né, o que tem acontecido com os nossos missionários. E hoje não é diferente. Nós vamos trazer algumas realidades, algumas situações que o mundo está passando e como é que os nossos missionários estão enfrentando este tempo de pandemia, este tempo de fazer coisas novas, diferentes, né? De acordo com o momento. Vamos ver se a gente já tem aqui os nossos missionários. Aqui está, perfeito. Vamos chamar aqui a nossa querida. Deixa eu apresentá-la para vocês. Nós hoje vamos falar da África, Moçambique, diretamente este momento lá em Moçambique, na cidade da Beira, em Sofala. É exatamente nesse instante, 1h da manhã. Aliás, 1h03, né? Mais precisamente. E hoje nós vamos ter a grata satisfação de ter a nossa missionária Vanessa Botelho de Campos Bernardo. Ela está hoje, atualmente, em Moçambique, mas ela é brasileira. Hoje não vai precisar rolar portanhol aqui, irmãos, graças a Deus por isso, né? Porque senão depois a gente sofre até bullying de estar falando aqui portanhol, né, irmãos? A ideia não é essa, né? Nós temos hoje aqui a alegria de ter uma brasileira que está em Moçambique, brasileiro natural de Cuiabá. Opa, vamos lá. Vamos lá. Perfeito. Agora vai dar certo. A nossa querida irmã Vanessa, pastora Vanessa, está em Moçambique desde 2011. Está pastoreando a igreja juntamente com seu marido, pastor Bernardino Fortuna Bernardo, que ele é, né, moçambicano, bênção de Deus, e pastoreiam a igreja Batista Independente na cidade da Beira. Vamos tentar de novo, vamos lá, vai dar certo. Vamos lá que vai dar certo. Os nossos missionários, eles de pastoreio da igreja, né? Estão pastoreando a igreja na cidade da Beira, Moçambique. Porém, além do pastoreio, eles também têm um trabalho evangelístico, um projeto social chamado Projeto Educar. O que significa? Né? Ela vai explicar para nós. Eu espero que dê certo aqui, né? Vamos lá, que vai dar certo esse negócio aqui. Ô, Jesus. Cadê? Vamos lá. Não está conseguindo conectar, mas vai dar certo. Vamos lá. Há pouco nós falávamos aqui pelo WhatsApp e ela disse para mim, pastor, está ventando muito aqui na cidade da Beira. E quando venta, nós temos problema com a internet. E eu disse, não, mas vamos lá que vai dar certo. Vamos lá, vamos tentar. E se não der também, glória a Deus que nós estamos só com irmãos em Cristo que entendem essas coisas perfeitamente, né, irmãos? Isso é uma bênção de Deus. Vamos ver se vai ser possível conectar com a nossa missionária. Por enquanto, não conseguiu ainda, não deu. Não foi possível ainda. Vamos lá que acho que vai dar certo.
Vamos lá, cadê a nossa irmã? Bom, vamos lá, vamos tentar aqui, senão a gente faz o seguinte, irmão, se não for possível, a gente vai encerrar a nossa live agora aqui, a nossa transmissão, e aí eu peço para vocês voltarem tudo de novo. Vamos lá, ó, vamos ver se vai dar certo agora. Vamos lá, vamos aguardar aqui, vamos ver se vai dar certo. A missionária está com problema de conexão mesmo. Tá aqui, alguém já está me salientando aqui, né? Mas vamos lá. Oh, glória a Deus! Aleluia! Agora deu certo, bênção de Deus. Querida irmã Vanessa, nossa missionária, pastora Vanessa. Nossa internet é meio a manivela, né? Antigamente, né? Dá manivela e ela vai, né? Ficou rodando aqui a manivela ali na tela, rodou, até que foi. Bênção de Deus. Nossa querida irmã, vamos ver se vai ser possível. E tá lá, tá rodando a manivela de novo, meus irmãos. Oh, Jesus. Vamos ver se vai dar certo. Ela tá com problema de conexão. Vamos ver. Isso. Ok, estou aqui. Nos ouve bem? Pastora Vanessa, nos ouve bem? Muito bem. Muito bem. Que bom, maravilha. Muito Benção. Querida pastora Vanessa, nossa missionária, já fiz a sua apresentação enquanto a manivela rodava ali da internet, né? Rodava, e agora sim, agora entrou, né? Bênção de Deus. Vamos orar para que não tenhamos problema com isso. Muito agradecido, muito grato por vocês poder participar conosco nessa noite, nesse bate-papo, né, de nós podermos ouvir o que está acontecendo aí em Moçambique. Ficamos muito felizes aí porque você aceitou aqui o nosso convite aqui da Igreja Betel em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no Brasil, para falar um pouquinho, né, de como é que está a situação de vocês aí em Moçambique, na cidade da Beira. E até deixa eu falar uma coisinha, eu fiz a tua apresentação já aqui, viu, minha irmã? Já falei tudo aqui. Na verdade, eu fui enrolando aqui, né? Mas Desculpa, não entendi. Eu estava ouvindo a apresentação. Sim, bênção de Deus, bênção de Deus. Na verdade, a gente faz assim, né, irmã, e a gente está brincando aqui, porque na verdade estava enrolando para ver se tu entrava, até que deu certo. Ô, bênção, glória a Deus. Graças a Deus. Tá certo, bênção de Deus. Uma boa noite para vocês. Aí já são 1h09 agora, né? 1h já é quarta-feira aí em Moçambique, né? Exatamente. E uma alegria muito grande que tu aceitou o nosso convite de poder participar conosco, então, nessa live, nessa noite aqui, falar um pouquinho. É uma honra para nós participarmos disso. Que bênção de Deus. E os irmãos, não somente, eu estava dando uma olhadinha aqui, os que já entraram, né? Nós não temos os irmãos apenas aqui da nossa igreja, nós temos aqui vários irmãos de outras igrejas também, né? E eu estava olhando aqui o pastor Bertil, que já está quase que né, assistindo sempre aqui conosco, nesses momentos aqui preciosos, que maravilha. Estou vendo lá, deixa eu ver o que mais aqui, a Elisama, o Ed lá de Rio Grande do Norte, né? São nossos, mas estão longe agora, né? Que bom temos esse tempo. E nós queremos, assim, sem mais demoras, pastora Vanessa, que você pudesse falar para nós aí como é que está a situação de vocês, o que vocês estão vivendo, como é que estão enfrentando esse momento novo aí. Vamos ver. Ih, Jesus. Olha lá, rodou de novo a internet. Está nos ouvindo aí, pastora Vanessa? Ah lá, tá na manivela a internet de novo. Ô, benção. Vamos ver se vai dar certo. Saiu, não deu. Vamos tentar de novo. Ô, Jesus. Vamos lá que a gente vai tentar. Vamos lá, vamos chamar aqui de novo. Cadê? Vamos chamar aqui a Vanessa de novo. Enquanto isso, os irmãos vão tendo aí a paciência, aí a alegria, né? Vamos ver se vai ser possível.
Vamos chamando ela de novo aqui. Vamos lá. E eu estava fazendo saudações, olha aí, ó, já Ronaldo, né, de São Paulo. Deu certo de novo. Estou aqui de novo. Então, pastor, você perguntou como é que nós estamos a enfrentar isso, né? Sim, exatamente. O povo africano, acredito que em geral, ele gosta muito de conviver. Então, passar por um período onde você não pode conviver, onde você tem que ficar em casa, é muito complicado, é muito difícil. E nós estamos enfrentando essa pandemia, mas a quarentena, ela aqui funciona um pouco diferente, né? Nós não temos condições, na maioria dos casos, de ficar em casa como é a orientação. Aqui o número de desemprego é muito grande e a maioria das pessoas trabalham na base aqui a gente chama de biscatos, né? Que é fazer bicos, fazer trabalhos assim, de rua, de vender na rua. Você encontra pessoas vendendo de tudo na rua. E se essa pessoa não vender, a família não come. E geralmente as famílias são grandes, as famílias tradicionais africanas são grandes. Então, se ele não ir para a rua vender, a família não vai comer. Então, muitos se arriscam, né? Os órgãos públicos estão funcionando mais ou menos, né, com bastante redução. As escolas não estão funcionando e a gente tem passado assim com restrição, mas não dá para ficar como é no Brasil, como eu vejo lá em Cuiabá, na nossa cidade, lá de Várzea Grande, outras cidades que a gente conhece. Então, a pandemia aqui, ela acontece, a quarentena, na realidade, ela tem acontecido, mas não com todo esse cuidado que deveria ter, porque a situação é outra aqui. É uma outra realidade. Mas, como igreja, nós estamos obedecendo a orientação civil, né? As autoridades dizem que os cultos não podem acontecer assim como as aulas. Então, a gente tem já o 3º mês que nós não estamos congregando e a gente tem sentido muita falta disso. Temos feito os cultos em casa, mas não é a mesma coisa. Na minha casa, por exemplo, somos 3 pessoas apenas. Então, não é aquela alegria, aquele movimento todo que tem dentro da igreja, de cânticos, de danças, de palmas. É diferente, né? E a gente tem buscado a orientação de Deus para ver como é que a gente faz, né, para manter a chama da igreja acesa para os irmãos não esmorecerem. Estou vendo alguns amigos meus aí, saudade dos meus amigos. Tem moçambicanos aí também. Tem, e já falaram, inclusive, há pouco aqui, ó, tá chovendo muito aqui, por isso que não tá perguntando. Olha aí, ó, tem os moçambicanos aí com a gente. Que maravilha. Mas eu quero aproveitar uma fala sua, pastora Vanessa, que é muito interessante, porque hoje nós temos uma ferramenta abençoada, a gente tem uma ferramenta legal, a própria live que a gente está fazendo agora aqui, talvez alguns irmãos que estão conosco aqui não lhe conheciam, aqui de Porto Alegre, do Brasil. Então, a gente tem observado que isso tem sido uma benção, mas o que a gente tem falado constantemente é incomparável aquele culto presencial, com aquele calor humano, com as pessoas se regozijando, se alegrando, né? E aquilo faz bem, né? Eu digo assim, ó, para o nosso espírito, na verdade, ou seja, para o Espírito Santo de Deus, ele não está preso se seja com live, seja com Instagram, seja com YouTube, Facebook. O Senhor está expandindo o reino dele. Mas a gente, como ser humano, a gente gosta de negócio de dar a mão e dar abraço, é bom demais, aquilo, né?
Sim, do toque, do pegar na mão. Então, isso a gente sente muita falta, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É muito, muito precioso. E eu não sei, pastora, tu tens assim, eu não sei se vocês têm hoje um dado preciso de como é que está essa situação do vírus aí na sua cidade, ou na sua região, ou mesmo, até mesmo no país. Não sei, como é que está a situação aí real aí? Bom, pelo que eu vi no jornal, o número de contaminados subiu para 638 pessoas. Né? Moçambique, ele tem, pelo censo de 2018, nós estávamos com 28 milhões de habitantes, 28 milhões e meio de habitantes. Somos 10 províncias, né? Moçambique é do tamanho de um estado brasileiro. E nós estamos com 638 casos, se eu não me engano, são 3 mortes, 4 mortes, morreu mais um, acho que ontem, então são 4 mortes registradas, né? E eu vejo assim, pela, pelo que a gente acompanha dos outros países, né, esse vírus se alastrando com muita intensidade, matando com muita intensidade, eu vejo Deus guardando Moçambique, guardando, né, a África no geral, porque aqui o número de mortos não tem sido tão alarmantes como nos outros países, né? E eu vejo nisso o cuidado de Deus também, até porque se nós estivéssemos na mesma situação, as mortes seriam provavelmente muito maiores, porque aqui os nossos hospitais. Tivemos um probleminha de novo aí com a internet aí da nossa querida pastora aí. Que pena. Vamos lá, vamos ver se vai ser possível aí. Vamos tentar de novo aí. Vamos lá. Estamos com probleminha do sinal aí. Então, Voltou, agora sim. e tá, e o que você ouviu então? Parou ali quando falava da estrutura, na verdade, que aí em Moçambique não tem a estrutura que temos aqui, por exemplo, no Brasil, né? Com Sim, estrutura sim. hospitalar, Então, saúde. exatamente. Então, o que eu estava dizendo é que se nós tivéssemos na mesma. Se a pandemia tivesse. O coronavírus estivesse se alastrando aqui com a mesma rapidez que aí no Brasil, nós estaríamos numa situação muito pior. Infelizmente, né? Então eu vejo assim que Deus está cuidando não só de Moçambique, mas como da África como um todo, né? Graças a Deus. Interessante, pastora Vanessa, a gente falar um pouco sobre isso, né? Porque a gente olha para números, às vezes a gente se depara tanto assim, os números, né? E é interessante porque o número talvez relativamente super pequeno perto comparado com Estados Unidos e Brasil, né? Muito pequeno. Mas é interessante também as questões proporcionais de uma nação e de uma outra nação, o que há nessa nação para poder passar por esse enfrentamento. Isso é muito interessante. E eu digo isso porque quando eu estava dando uma olhada aqui, nós temos aqui irmãos aqui que são extremamente cooperadores. Então o irmão Marconi me passou o teu contato para a gente poder fazer essa live, esse bate-papo. E aí quando chegou me dizendo que tu estava na cidade da Beira, eu me lembrei da cena do ano passado, né? Que o ano passado foi um momento bem difícil, bem complexo, foi altamente, amplamente divulgado aqui para nós, aqui pelo menos para nós da CIB, toda a situação que a cidade da Beira passou por aquele momento bem complexo, né? E agora, claro, agora não é uma catástrofe natural, mas de alguma forma, passado um ano, mais uma situação aí de adversidade, né, para vocês aí, né? Mas, querida pastora, por favor, nós queríamos ouvir um pouquinho do trabalho também, do projeto social que eu fiz menção logo no início. Eu espero que a conexão fique boa,
né, para a gente poder te ouvir, porque vocês enfrentaram uma situação bem difícil o ano passado e hoje tem um projeto social funcionando. Eu não sei se foi depois ou foi antes de toda aquela situação da catástrofe do ano passado. Por favor, fala para nós um pouquinho do projeto social que a igreja desenvolve e até mesmo em meio a essa situação toda aí da catástrofe que vocês sofreram ano passado, né? Como é que tem sido esses tempos para vocês, deste um ano, basicamente, né? Eu não sei se vai ser possível, se tu conseguiu me ouvir bem. Sim, ouvi perfeitamente. Sim, eu falo pro meu esposo que, como eu sou de Mato Grosso não tem terremoto, Mato Grosso não tem enchente, Mato Grosso não tem nem muito frio. Lá o que a gente tem é uma friagem, né? Comparando ao frio daí do sul. Então, aí eu venho para Moçambique. Em Moçambique eu já passei aqui na minha casa, onde a gente morava de aluguel, 2 dias com enchentes, já uma noite com tremor de terra, já tive malária, saí de Mato Grosso para pegar malária aqui em Moçambique. E aí a gente teve, ano passado, há um ano e 3 meses, né, que foi no dia 14 de março, nós tivemos o ciclone. E a diferença entre o ciclone e o coronavírus é que o ciclone, nós sabíamos que ia começar no horário X e terminaria no horário X. E de fato aconteceu assim. E deixou os estragos, a cidade ficou irreconhecível, a nossa casa ficou toda destelhada, né? E nós sabíamos que aquilo ia entrar, entraríamos naquilo e sairíamos daquilo. E nesse coronavírus nós já estamos há 3 meses e a gente nunca sabe quando é que nós vamos sair. Ciclone. Nós trabalhamos, o nosso projeto social ele é voltado para a área da educação. O meu esposo ele é professor de física, né, na escola secundária. E aí no Brasil eu também era da área da educação, então a gente tem o coração voltado para isso, para a educação. Então o nosso projeto ele consiste em dar aulas aqui chamamos de aulas de explicação, mas são reforço escolar. Nós damos reforço escolar. A gente já trabalhou com mais de 100 crianças, já chegamos a atender 115 crianças no nosso projeto. Hoje em dia nós estamos atendendo apenas 50 crianças, né, por dificuldades, né, para manter o projeto. E estamos parados. Nós ficamos parados um mês ano passado por causa do ciclone, que foi o tempo de nós o templo, né, o nosso templo caiu, porque era feito de material muito precário, então ele caiu o nosso templo, as salas onde a gente trabalhava, elas ficaram destelhadas, então a gente ficou um mês sem ter condições de voltar o projeto. E agora nós já estamos há 3 meses com o nosso projeto parado. Então, nós vemos isso com muita tristeza, por quê? Porque nós acompanhamos aí no Brasil aulas online, e não funciona para todo mundo aí no Brasil, porque nem todo mundo aí no Brasil tem acesso à internet. Agora, aqui a situação é muito mais complicada, porque aqui muito mais pessoas não têm acesso à internet. Então, as crianças elas não estão tendo aulas e elas também não estão tendo aulas de reforço, não estão tendo o nosso projeto. Por quê? Porque se elas não podem se aglomerar numa sala de aula, elas também não podem se aglomerar para aulas de reforço escolar. Então, quando a gente voltar ao normal, às atividades normais, nós vamos ter muito trabalho e o nosso projeto, vocês podem conhecer um pouco mais. Nós temos uma página no Facebook chamado Parceiros Missão África.
Lá a gente coloca nossas fotos, nossos vídeos, né? De tanto do nosso trabalho como igreja, quanto do nosso trabalho como projeto. E, enfim, o nosso projeto ele está parado, mas nós, como igreja, nós não estamos parados, né? Como igreja, nós estamos sempre em movimento. Nós temos orado para que, no meio dessa crise, a Igreja de Cristo no mundo cresça. Por que nós começamos a orar assim? Porque ano passado nós tivemos o ciclone e nós não ficamos nem um dia sem culto. O primeiro culto pós-ciclone a gente fez ali mesmo sem ter o templo levantado nem nada. E depois que a gente passou, né, do ciclone, um mês depois, nós vimos que o número de pessoas na igreja começou a crescer. A nossa igreja, não só a nossa igreja, muitas igrejas aqui da Beira, aqui da cidade da Beira, que a gente teve contato, a Igreja de Cristo, ela cresceu depois dessa calamidade, dessa catástrofe natural. Então a gente começou a orar para que a Igreja de Cristo cresça. E eu fico muito feliz quando eu ando na rua e vejo alguém usando aquela máscara que fomos nós que fizemos. Pessoas que nunca tinham ido na nossa igreja, mas que estão usando nossa máscara, que ouviram, né, uma palavra enquanto estava sendo entregue, ficaram com o panfletinho que nós fizemos, com o nome da nossa igreja, uma palavra de ânimo. Né? Então, para mim, isso é muito gratificante. E aí a gente tem também acompanhado os irmãos, temos acompanhado os irmãos, né? Não entramos na casa deles, mas ficamos do lado de fora, ficamos próximos, mostrando, olha, nós estamos aqui, né? Para que o irmão não se sinta tão sozinho, tão abandonado, porque às vezes eu acordo de manhã e começo a ver as notícias, né? De pessoas que a gente conhece, que estão passando por uma situação mais difícil por causa de um membro da família, ou pessoas da nossa igreja lá no Brasil que estão... Pastora Vanessa, estamos com um probleminha de novo aqui. Estamos com um probleminha do sinal novamente aqui. Estamos com um probleminha do sinal aqui, pastora Vanessa. Mas está ouvindo bem? Está nos ouvindo bem? Nós não conseguimos te ouvir direitinho aqui. Eu só entendi, me corrija se eu estiver errado depois do meu pronunciamento, que vocês fizeram uma ação com máscaras, né, para proteção do coronavírus, e foi a igreja que fez essa ação, né? Se eu entendi, me parece que foi isso, porque ficou muito cortada aqui a internet. E pôde transmitir uma palavra de ânimo. Amém. Sim. Bênção de Deus. E é isso que eu, sabe, um detalhe importante, pastor, vou aproveitar esse gancho agora aqui, deixa eu pegar um pouquinho. Como é interessante, porque realmente eu tenho falado aqui nas terças, nas lives, eu tenho falado no nosso púlpito aqui em Porto Alegre, porque a percepção que a gente tem tido é que realmente as igrejas, elas fecharam ou estão cheias de restrições, como nós aqui em Porto Alegre hoje podemos receber até 30 pessoas num culto. Isso faz coisa recente, foi agora praticamente do dia 1º de junho, então nós estamos aí há 15, 16 dias com essa mudança aqui em Porto Alegre. Mas é interessante porque o evangelho, ele está avançando, o reino de Deus está prosperando. A igreja pode até estar de portas fechadas, o templo pode até estar de portas fechadas, mas a igreja de Jesus, ela está avançando cada vez mais e mais. Porque Deus, e a gente até ministrou há poucos dias sobre isso,
ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele está além dos templos. E eu ouvindo o teu testemunho aqui e me regozijando, porque eu observo assim que Deus está fazendo coisas tremendas ao redor do mundo inteiro. E há uma expansão do evangelho, há uma pregação maciça do evangelho que chega nas casas, chega nos lares, estão nos smartphones, está no YouTube, está no Facebook, enfim, está em todo o tipo de mídia. Que coisa boa, isso é bênção, isso é maravilhoso. Bênção de Deus. E para a gente voltar um pouquinho aqui, a pastora Vanessa citou aqui o seu endereço no Facebook. Né? Eu queria que, se possível, que a pastora retornasse aqui de novo, lá do Projeto Social. Por favor, menciona novamente qual é o nome do endereço no Face. Parceiros Missão África. Deu tempo de anotar aí, meus irmãos? Parceiros Missão África. Veja como é interessante. Veja como é interessante, né? O trabalho da cidade da Beira sofreu, né, um revés no ano passado, por mais que foi com hora para começar e hora para terminar, que foi aquele ciclone, e que isso, né, todos nós aqui no Brasil ficamos sabendo, oramos, e alguns irmãos, inclusive, investiram até financeiramente para poder cooperar em Moçambique. Passado um ano, né, agora está num outro desafio, sem saber quando, né, sem saber quando que isso vai terminar ou vai passar. E a pastora Vanessa já fez menção aqui, né, eles estão pastoreando a igreja, eu já fiz menção, inclusive, mas vou repetir para alguns aqui que chegaram depois da nossa live, né? A pastora Vanessa e o pastor moçambiquenho, na verdade, né? Moçambicano, na verdade. Bernardino Fortuna Bernardo. Isso aí, moçambicano. Isso aí. Eles estão... Opa, tá aí! Alguém já estava até perguntando, cadê o Bernardino? Tá aqui, irmão. Quem estava perguntando na live, apareceu aí. Bênção, querido. Maravilha. Amém. Queridos irmãos, então, eu vou pedir a gentileza, anotem esse endereço no Face. Anota aí o endereço. Tá? E quando terminarmos aqui a live, até para mandar um recado, olha, pastores, nós queremos aí abençoar o trabalho. Nós fizemos, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, para vocês os dois. E tá todo mundo ouvindo, né? É para ficar ao vivo mesmo, para ficar gravado, depois isso aqui sobe lá no YouTube, fica para sempre lá. Nós fizemos uma live alguns dias atrás, aqui, né? Eu não vou dizer o nome do missionário para não constranger os demais que participaram conosco. Passou 2 semanas, me liga um irmão do estado do Paraná, me liga não, manda um WhatsApp para mim, do estado do Paraná, me pedindo, pastor Gerson, eu gostaria, e se possível, o irmão me passar o número da conta do missionário fulano de tal. Aí eu, na hora, né, pá, eu já fui missionário, né, pá, digitei na hora, manda para cá, queridão, manda para cá tua conta aqui, teu CPF, tudo certinho. E diz assim, é provisão de Deus, porque hoje estava terminando os alimentos aqui em casa. Sabe, gente, Deus é bom demais. E quem está na obra de missões, né, e temos aqui missionários que trabalham com missões, que estão na nossa live participando aqui, estão nos ouvindo. Irmãos, o Senhor é o dono do ouro, o dono da prata, Ele não deixa faltar a farinha na panela, o azeite na botija, e nós experimentamos verdadeiros milagres de Deus. Mas eu louvo ao Senhor, porque não choverá dinheiro dos céus. O Senhor vai mover, às vezes, é o meu, né, o bolso dos meus irmãos, para que a gente faça isso com alegria no coração. Isso é bênção, coisa boa, bênção demais, bênção de Deus, coisa maravilhosa. Bom te conhecer, pastor Bernardino, que maravilha, querido. É um meus amados. Enorme. Bênção, pastor, querido, bênção. Falando sobre a provisão de Deus, ano passado, no ciclone, nós ficamos aqui uma semana sem conseguir, 5 dias, na realidade, sem conseguir contato com a família, né? Então, eu sabia que minha família chorava lá e eu chorava aqui porque eu sabia que eles estavam a chorar sem saber se eu estava viva, se o Bernardo estava vivo. E graças a Deus que Deus usou pessoas de várias partes para nos abençoar. Nós conseguimos levantar o templo melhorado, conseguimos suprir a necessidade dos irmãos com alimento, porque o prefeito, né, disse que deveríamos estocar alimentos.
Então, aqueles que conseguiram comprar alguma coisa. Só que o que nós não sabíamos é que, por exemplo, a minha casa ficou destelhada, os alimentos voaram pela casa, né? Então, de manhã estava tudo esparramado e tal. Mas o Bernardo, como eu falei, ele é professor, então a gente teve condições de suprir a nossa necessidade como família, mas como família da igreja, nós não tínhamos condições e Deus usou a vida dos irmãos para nos abençoarem. E agora nós estamos passando por esse momento, né? E a gente só ouve falar de crise, crise, crise. E no meio da crise, que não é uma coisa que atingiu só Beira, isso já é uma coisa que atingiu o mundo todo, né? Então aqui a nossa condição financeira diminuiu bastante, como igreja. E no Brasil também. A situação no Brasil também não está fácil. Porém, no meio da crise, Deus nos abençoou e nós conseguimos comprar alimento no mês passado para todo mundo da igreja. Foram 52 famílias abençoadas no meio da crise. Porque Deus é bom demais. Deus é bom demais. Deus usou a vida de irmãos queridos aí no Brasil que falaram, olha, estou mandando dinheiro para ajudar aí na igreja a comprar qualquer coisa que vocês precisarem, né? Você conhece a necessidade dos irmãos, então a gente foi lá e comprou. E interessante que nós recebemos uma oferta que dava para ajudar 9 famílias. Então nós escolhemos dentre os carentes os 9 mais carentes. E ajudamos, mas o meu coração ficou muito apertado porque eu queria ajudar todo mundo, só que eu não tinha condições. E aí o Bernardo disse, um dia nós estávamos voltando do centro para casa, o dia que nós compramos para essas 9 famílias, né? Eu falei, mas eu queria tanto ajudar todo mundo. E aí o Bernardo disse, não, Deus proverá. Então nesse mesmo dia, Deus proveu e na semana seguinte a gente estava distribuindo para o restante da igreja. Foi provisão de Deus, Deus dando a vida dos irmãos. E ainda falando de provisão, né? Um testemunho. Passamos pelo ciclone, como você já falou aí. E ficamos 1 ano e 3 meses tentando suprir a nossa necessidade de teto. 1 ano e 3 meses a gente tentando, não, esse mês a gente vai conseguir juntar dinheiro para trocar o teto, porque nossa casa ficou destelhada e a gente conseguiu pegar nossa própria telha e reaproveitar, mas cada chuvinha, chovia lá fora, chovia aqui dentro. Então, exatamente no dia que fez 1 ano e 3 meses, nós conseguimos cobrir a nossa casa com uma telha de Eternite, que é mais forte. E como é que a gente conseguiu fazer isso? No meio da crise, Deus usou um irmão e disse, olha, eu estou mandando tanto para vocês. Tanto é para vocês e tanto é para a igreja. O da igreja nós guardamos, né? Porque nós estamos com entrada, né? As entradas diminuíram e a gente paga aluguel. Ainda nós não temos o nosso terreno próprio, a gente ainda paga aluguel. E a nossa parte virou teto. Né? Isso no meio da crise. Mas por quê? Está chovendo dinheiro? Não. Deus está usando as pessoas. Então a gente é assim, a gente fica com o coração muito agradecido a Deus. E ontem que nós terminamos de pôr o teto, e eu falei, olha, agora eu quero que chova. Eu preciso que chova. Porque no sábado choveu. No sábado choveu. E aí eu falava, não, mas eu quero que chova. Então hoje amanheceu chovendo aqui. Sem nenhuma gota, né? Choveu já durante o dia. Passou no teste, choveu e não molhou dentro de casa. Ô, bênção do Senhor! Foi testada as telhas novas. Isso como? Deus usando pessoas. Deus usando pessoas. E eu vejo assim, pessoas que a gente nem conhece, mas estamos unidos, nós temos um vínculo que é o sangue de Cristo. Aleluia. Então o sangue de Cristo nos cria esse vínculo, faz de nós irmãos.
E como irmãos, a gente ouve a direção de Deus e fazemos o que Deus direciona. E com isso, não só nós aqui, missionários, outros missionários aqui foram grandemente abençoados no ano passado, estão sendo abençoados nesse ano. Por quê? Porque Deus tem usado a igreja brasileira para suprir as nossas necessidades aqui. E eu vejo isso como uma expressão de amor mesmo. Eu Aleluia. falo muito, né? Olha que coisa boa. A pastora está testemunhando, eu estou olhando aqui, passando aqui na telinha. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. E Ele é tudo isso e muito mais que a língua portuguesa nem consegue alcançar. Deixa eu falar uma coisinha aqui, então, antes de nós finalizarmos. O nosso horário já vai rapidinho, né? Olha aí, já está quase na hora de terminar aqui. Para quem chegou depois, eu fiz uma apresentação inicial aqui. Nós estamos hoje, temos essa alegria, essa honra de estar aqui com a gente nessa live, falando um pouquinho do momento atual que nós estamos vivendo como mundo, planeta. A pastora Vanessa, o pastor Bernardino, que ela chamou todo o tempo de Bernardo, que é o sobrenome dele, né? Eu fiquei prestando atenção. Eles estão desde 2011 em Moçambique, na cidade da Beira, que nós, aqui no Brasil, ouvimos muito falar o ano passado. Pastoreando a Igreja Batista Independente, que está lá nesta cidade. E ainda desenvolve um projeto social chamado Projeto Educar, que, devido ao momento, está reduzido, está parado, por conta desse momento. Mas nós só temos que louvar a Deus e agradecer ao Senhor, porque Deus, Ele não parou. Deus continua agindo. E eu gostaria, queridos, para nós encerrarmos aqui, qual é a palavra que vocês diriam para nós aqui no Brasil? Estamos lá de cá, palavra do Senhor, para nós nos encaminharmos aqui já para o nosso final aqui desse nosso bate-papo. Por favor, tenha bondade. Sim, eu gostaria de deixar um versículo. Jeremias 33:3 diz: clama-me, e eu responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, nós temos clamado, nós temos suplicado, e Deus tem respondido, Deus tem ouvido. Nós não podemos desanimar. Quando Deus diz clame, isso deve criar em nós uma esperança de que Ele está a nos ouvir. Amém? Amém. Assim como aleluia. Salmo 116 diz que amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Então nós temos suplicado ao Senhor, temos buscado ao Senhor em oração nesse momento, não só nesse momento que estamos passando, nos outros momentos também. E Ele tem ouvido as nossas orações. E Ele é um Deus tremendo, nós cremos nesse Deus. Não há nenhuma pandemia que possa travar o nosso Deus, porque Ele é um Deus fiel, é um Deus presente, é um Deus imanente e Deus transcendente que sabe todas as coisas. E nós estamos aí nesta batalha, né? Que temos sido também fortificados com as vossas orações lá no Brasil, em toda parte do mundo, recebendo a bênção do Senhor, entre outras nações. E é isso, queridos. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês aí no Brasil, em toda parte do mundo, em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer estar aqui com vocês. Amém. Alegria total nossa aqui, meus amados. Eu quero aproveitar, antes de nós dar um tchau final aqui para os nossos irmãos e amigos que estão com a gente, e talvez até para os nossos missionários, para vocês. Ontem, esta igreja, Betel, em Porto Alegre, ela completou 95 anos. Dia 15 de junho de 1925, os missionários suecos estavam iniciando seu primeiro culto com 12 irmãos aqui em Porto Alegre, e ontem tivemos a alegria de poder completar 95 anos. Eu vou aproveitar o ensejo, porque nesse tempo de pandemia a gente não conseguiu fazer aquele grande culto, aquela festa, encher as galerias, fazer batismo, que é uma coisa muito boa. Não conseguimos fazer esse ano. Mas vamos fazer um culto diferente. Eu vou deixar esse anúncio para os nossos irmãos que estão aí com a gente na live, quem está aqui em Porto Alegre, região metropolitana. Nós vamos fazer um culto drive-in, ou seja, o culto dentro do carro. Vai ser domingo de manhã, às 10 horas da manhã. Nós vamos fazer, eu peço a gentileza que os nossos irmãos fiquem conectados ali nas redes sociais, no Face, no Insta da igreja, nos grupos do WhatsApp. Nós vamos divulgar toda a programação
e nós vamos fazer um culto drive-in, né? E vai ter a ceia, drive-thru, tudo no carro. Vai ser uma coisa diferente, mas vamos lá, né? Esse aqui vai entrar para a história da igreja. Olha, eles fizeram 95 anos dentro do carro, né? Essa é história para a gente aqui, né? É história. Se Deus permitir, faremos isso no domingo, em nome de Jesus. A nossa programação, meus irmãos, segue. Ó, os irmãos que estão aqui conosco na live, participando, segue amanhã normalmente. Nosso encontro da família, culto de oração na quinta, encontro dos pequenos grupos. Estamos mesclando presencial agora com virtual. Fique atento na programação da igreja, aos meus irmãos que estão aí participando da live. E aos meus queridos missionários Bernardo e Vanessa, lá na cidade da Beira, em Moçambique. Eu quero agradecer muito a Deus por essa oportunidade que Ele nos concedeu. A pandemia, ela está causando talvez um isolamento social, mas está aproximando cada vez mais a unidade da igreja, a comunhão uns dos outros. Eu nunca tinha feito live na minha vida, estou fazendo agora quase que todo dia. Estou conhecendo a casa lá na cidade da Beira e eles estão conhecendo a minha parede aqui em Porto Alegre. Olha que coisa boa, irmãos. Nunca vieram na minha casa, mas chegaram hoje aqui. Ó. Olha aí que maravilha. Isso é a bênção de Deus, né? Muito obrigado mais uma vez pela gentileza de vocês aceitarem o nosso convite. Nós que agradecemos, Amém? Foi uma honra estar com vocês. Amém. Meus parabéns pelo aniversário, que a igreja continue impactando as vidas aí e pelo Deus abençoe a todos. Muito obrigada, pastor. Amém. Olha, quase no finalzinho aqui, deu uma rodadinha, a manivela e parou. Ô, benção. Queridos, Deus abençoe vocês ricamente. Um abraço fraterno. Amém. Um abraço na igreja da cidade da Beira, em Moçambique. Em nome de Jesus. Nossos irmãos e amigos que participaram conosco dessa live, Deus abençoe vocês alguns estão aí, né? Moçambique, eu vi ali. Ó, pastor, tá chovendo aqui. Eu disse, olha aí a turma de Moçambique ligada com a gente aqui, hein? Maravilha! Sim. Que bênção! Que bênção, queridos. Deus abençoe a todos e até a próxima terça-feira, se Deus assim nos permitir. Amém. Tchau.